Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema relativamente polêmico: cisto de ovário e o tratamento com anticoncepcional. E vamos falar de vários pontos relacionados a cisto de ovário. Vamos lá com a gente conversar sobre isso? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um tema relacionado ou à infertilidade ou à gravidez, né? E são os temas que a gente tem um foco e a gente é apaixonado por falar. E hoje nós vamos abordar um assunto que gera muita dúvida e muita ansiedade em nossos pacientes, e muitas vezes condutas são realizadas que não são necessárias, que são relativamente inadequadas, tudo bem? Vamos falar sobre cisto de ovário. Primeiramente, o que seria cisto de ovário? Muitas vezes as pacientes se confundem aquele ovário policístico, o ovário micropolicístico, com a paciente que tem um cisto de ovário. Geralmente, o cisto de ovário é um acúmulo de líquido, né, dentro do ovário, dentro de um dos folículos, por exemplo, do ovário, e aí ele acumula líquido, levando a tamanhos de milímetros a centímetros na sua medida. Muitas vezes pode ter mais do que um em cada ovário, ou pode ser bilateral. Sempre quando a gente fala de cisto de ovário, é importante a gente afastar possível malignidade. E aí nós vamos conversar sobre cada um desses pontos aqui nesse vídeo. Cisto de ovário gera sintomas? Olha, a grande maioria das pacientes com cisto de ovário não vão apresentar nenhum sintoma. O diagnóstico é chamado de ocasional. A paciente vem na sua consulta ginecológica de rotina e é evidenciado um cisto. Geralmente não causa sintomas. Na grande maioria das vezes, se caso esse cisto cresça muito, acima, por exemplo, de 8, 10 centímetros, aí sim pode causar sintomas, que aí pode comprimir órgão, bexiga, intestino, e aí vinha levar algum sintoma. Mas esses cistos pequenos, de 5 a 6 centímetros, eles não vão causar nenhum sintoma. Se a paciente apresenta alguma dor, muito provavelmente não é desse cisto. Uma outra forma que um cisto pode causar sintoma é quando ele rompe, no chamado cisto de corpo lúteo hemorrágico. Tem uma ovulação, aí ocorre um sangramento para dentro desse cisto, e esse cisto pode romper, e o sangue que caiu dentro do folículo, que seria o folículo dominante, ele é liberado para a cavidade, irrita a cavidade e pode causar dor. Outra forma também é quando o cisto também é grande e ele tem uma torção, ele gira, e aí também pode causar dor. Essas são as principais formas de sintoma, tá? Mais uma vez, é importante a gente diferenciar cistos de ovário de ovários policísticos. Ovário policístico são pequenos folículos, né? Muitos folículos pequenininhos, entre 6, 7, 8 milímetros, né? Dentro de cada ovário, geralmente acima de 12, e a gente considera esse ovário como policístico. E o ovário policístico, ele está também muito comumente associado a ciclos irregulares, que são a síndrome dos ovários micropolicísticos. O cisto de ovário mesmo, propriamente dito, geralmente, na grande maioria das vezes, não há uma alteração do seu ciclo menstrual. Então, quais seriam os tipos de cistos que a paciente pode apresentar? Ela pode apresentar um folículo antral em crescimento, que seria um cistinho que a paciente começa a se preparar para ovular, certo? Geralmente forma alguns, parecido com o do policístico, forma alguns, e aí um deles vai crescer e virar o chamado folículo dominante. Geralmente vai atingir em torno ali de 20, 24 milímetros, até o momento em que ele vai romper esse folículo e vai liberar o óvulo. Por algum motivo, alguma desorganização aí do ciclo, que toda mulher está sujeita, toda mulher que menstrua e não está usando anticoncepcional, ela está sujeita a ovular todo mês, né? E eventualmente um desse folículo dominante ele não romper, né? E ficar chamado de folículo funcional, folículo retido. Existem várias fórmulas de chamar esses cistos nos laudos de ultrassom, nos profissionais. Cisto simples, né? Então ele tem só parte líquida dentro dele, é um folículo retido, um folículo funcional. Existe também os cistos que têm um conteúdo mais denso. Esses cistos a gente
associa muito aos chamados de endometrioma, que é a endometriose do ovário. E existe também a formação cística, que você vai encontrar parte líquida, que é aquela imagem preta, né, chamada de anecoico, e alguma parte sólida. Nos cistos, nessas formações mais complexas, é sempre importante a gente ver a possibilidade de malignidade. Esses são os cistos que merecem mais atenção, certo? E principalmente em quem? Nas pacientes que não menstruaram e nas pacientes que pararam de menstruar. Porque as pacientes que pararam de menstruar e não menstruaram, a gente suspeita menos de ser algo fisiológico e algo funcional, como nas mulheres em idade fértil. Além disso, existem outros tipos de cistos, né? É um capítulo grande, né? Mas o mais importante é isso, é ter esse acompanhamento com o seu ginecologista e saber diferenciar que tipo de cisto é, se é um cisto funcional, certo? E, gente, os cistos simples, esses cistos que a gente evidencia normalmente e tal, eles geralmente não vão alterar a menstruação. Pode, eventualmente, ocorrer algum atraso, na grande maioria das vezes não vão alterar a menstruação. Quem altera a menstruação são os ovários policísticos, né? A síndrome dos ovários micropolicísticos. Essa sim vai alterar a menstruação, levar a ciclos irregulares, etc. Doutor, e se caso eu, no meu exame de rotina, o médico diga que eu tenho um cisto no ovário? Aí é importante ver que tipo de cisto é, se é um cisto simples, qual é o tamanho. Tudo vai depender dessas características, ver se não tem parte sólida. Pode fazer uma avaliação com Doppler para poder avaliar que tipo de cisto é. Se é um cisto potencialmente, provavelmente benigno, ou o contrário disso, que seria um cisto potencialmente maligno. A gente vai fazer essa diferença a partir dos achados ultrassonográficos, a partir do exame que for realizado. Uma outra pergunta que a gente pega muito frequentemente, e até já falei no vídeo, seria que cisto de ovário pode ser endometrioma? Pode sim, mas as características elas vão ser diferentes. A gente facilmente diferencia um cisto simples, fisiológico, funcional, que provavelmente vai desaparecer, de um cisto que a gente suspeite de endometrioma. E quando tem endometrioma, sempre a gente tem que suspeitar de endometriose e fazer uma investigação de endometriose. Cisto de ovário pode virar câncer? Essa é uma outra grande dúvida, né, que a gente se depara muito. E realmente existe uma correlação, mas em quem? Nesses tipos de cistos, como eu disse, que tem características malignas. A gente também pode fazer a dosagem sanguínea de alguns marcadores, né? O cisto que pode virar câncer ou que já é um câncer inicial, ele geralmente vai ter ali uma parte sólida, vai ter algumas alterações de Doppler com um fluxo de menor resistência. Existem vários critérios que o médico ultrassonografista bem habilitado, ele vai averiguar para te dizer qual seria esse risco, se é um risco maior ou não de ter um câncer de ovário ali, certo? E aí indicar uma conduta cirúrgica, um tratamento mais efetivo. Recentemente eu peguei uma paciente que veio me perguntar se por conta dela ter o cisto de ovário, ela teria infertilidade. Então não necessariamente o cisto de ovário está associado à infertilidade. E existem alguns tipos de cistos que vão sim causar dificuldade em engravidar. Por exemplo, endometrioma está muito associada a endometriose, endometrioma também diminui a reserva ovariana, compromete ali aquele ovário e pode sim levar a dificuldade de engravidar. Outros tipos que a gente já falou, que não tem nada a ver com cisto de ovário, sim os ovários micropolicísticos, a síndrome, sim, tem dificuldade de ovular, tem ciclo irregular e vai ter maior grau de infertilidade. Porém, os cistos únicos que a gente vê que, como já comentou, são funcionais, fisiológicos, esses não têm relação com infertilidade, então podem ficar tranquilas. Então é importante a avaliação com o especialista para saber que tipo de cisto é, certo? E o mais importante é o foco na menstruação. Se você está menstruando de forma regular, se a menstruação vem naquela data esperada, naquele dia que você espera que venha, teu ciclo é de 28, é de 30, é de 32 dias, mas vem naquele dia com uma variação ali de 1, 2, 3 dias, então você está provavelmente com grande chance de certeza ovulando. Se você está ovulando, você não tem dificuldade de engravidar. Você vai engravidar se não tiver nenhum outro problema, né, uma outra causa de infertilidade.
Gente, e quando operar cisto de ovário? Geralmente a gente vai operar o cisto de ovário quando a paciente tiver um sintoma, tiver dor realmente associada a esse cisto, que são quem? São os cistos acima de 8 a 10 centímetros. Esses cistos, acima de 10 centímetros principalmente, eles têm um risco de torcer e causar necrose e dor, apertar outros órgãos, levando ao processo de dor, nervo, sistema urinário, né? Então, esses cistos acabam sendo associados à necessidade de cirurgia. E operar melhora a fertilidade? Não, pelo contrário. Sempre que puder, se for um cisto benigno, sem nenhum sintoma, é importante a gente fazer o acompanhamento dessa paciente e evitar a cirurgia. Porque na hora que você vai mexer nesse ovário, você vai comprometer a vascularização daquele ovário e vai acabar perdendo folículos antrais e perdendo a sua reserva ovariana, diminuindo a reserva ovariana da sua paciente. Então a cirurgia é uma opção lá na frente, se tiver realmente uma necessidade, como eu já disse agora. Existe também uma outra conduta que é de certa forma controversa, que seria até interessante, mas existem alguns problemas que limitam ela, que seria a punção desses folículos. Puncionar esse folículo, existe um risco, primeiro, tem que ter muita certeza, de que esse folículo não é maligno, porque na hora que você puncionar um folículo maligno, você pode estar espalhando a doença na cavidade da sua paciente, na cavidade pélvica dessa paciente. E outra questão também é que as punções são muito associadas também a recidiva. O que é isso? Funciona e o cisto volta. Então é um procedimento bem controverso. A punção, quando é feita por via transvaginal. E assim, gente, o ponto clímax desse vídeo é realmente passar a mensagem do tratamento com anticoncepcional, que é o título do vídeo. A gente se depara muito com pacientes com cistos funcionais, fisiológicos, corpo lúteo, onde o profissional, que muitas vezes faz o exame, ou o ginecologista que acompanha, ele prescreve anticoncepção, ele prescreve um anticoncepcional. Muitas vezes, talvez porque seja mais fácil ali você explicar à paciente que está sedenta por um tratamento, mas isso é evidência A, né? Nível máximo de evidência científica, né? Saiu recentemente, em 2016 recentemente não, 4 anos atrás, uma orientação da SOGESP, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo, dizendo que não há necessidade de uso de anticoncepcional para tratamento de cistos funcionais, que não leva à resolução do quadro, que não diminui o tempo de doença, ou de doença não, da presença do cisto. Então não tem indicação de uso de anticoncepcional para abreviar o quadro de cisto de ovário. E outra coisa, você ainda está levando um impacto para essa paciente de impedir que ela engravide. Se for uma paciente que está pensando em engravidar, você vai passar um anticoncepcional ali por 2, 3 meses, esse cisto já vai sumir naturalmente se for funcional, no período ali de 2 e 3 meses, e o anticoncepcional não vai diminuir esse período, só vai adiar aquela gestação. Então, não tem indicação, pacientes com cisto de ovário, não tem indicação de anticoncepcional de forma nenhuma. Por que, doutor? Porque as pacientes que teriam um benefício que alguns profissionais acreditam, que seriam os funcionais, elas já é mostrado que não há benefício, e os cistos não funcionais, como endometrioma, como teratoma, o cisto que for, esses também não têm benefício. Então não há necessidade de uso de anticoncepcionais. E qual é o tratamento? Acompanhamento. Você deve seguir com o seu profissional, com o seu médico, com o seu ginecologista, e ver como é que vai ser a evolução. Caso esse cisto cresça muito, como eu disse, ou tenha algum sinal de torção, aí infelizmente teria que ser submetido a uma cirurgia. Pessoal, estamos aqui no final do nosso vídeo. Foi um vídeo um pouquinho longo, mas é porque o assunto é muito intrigante, existem muitos pontos importantes para a gente falar. E eu agradeço demais a você que continuou com a gente, que veio assistir o nosso vídeo até o final. E grande abraço, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, se inscreva no nosso canal e até a próxima!